queridos irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é a videoaula número 7 do Reconstruindo o Novo Tempo, lições no livro de Neemias. Nós teremos 9 videoaulas ao todo, né? Estamos na videoaula número 7. E hoje, o tema da aula de hoje é Reconstruindo o Novo Povo, parte 1, o lugar da Palavra de Deus. E nós vamos estudar os capítulos 7 e 8 de Neemias. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. Pronto, as muralhas estão reconstruídas, o trabalho, enfim, está terminado. Será mesmo que o trabalho está terminado? De jeito nenhum. Há muito o que fazer. E Neemias se lança às profundas transformações da identidade de um povo que também necessita ser reconstruído. Nós vamos ver nesses capítulos 7 e 8 que há muito mais coisas que muralhas para serem reconstruídas, né? Então vejamos nos capítulos 7 e 8 os primeiros passos dessa nova empreitada de Neemias. Primeiro ponto que nós vamos abordar, e ele está no capítulo 7, é genealogia, origem e identidade. Depois eu vou explicar para vocês o que é genealogia, tá ok? Então, primeiro subponto aqui, primeiras providências após a reconstrução. Antes de nós partirmos para a questão do que Neemias vai fazer, iniciar o trabalho com o povo de Deus ali em Jerusalém, em Judá, tem 4 versículos aqui que nós precisamos ler, né? As primeiras providências após a reconstrução. Vamos lá. Capítulo 7, do verso 1 ao 4. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Então, terminou de reconstruir as muralhas, como nós vimos aí no capítulo 6, e agora ele precisa começar a tomar providências para guarnecer a cidade de proteção. Então as muralhas estão lá, tem as portas e precisa se administrar como que vai ser a segurança, a vigilância dessa cidade. É aqui o que está sendo feito, né? Então, Neemias vai proceder às nomeações e cargos. E veja que ele nomeia pessoas da confiança dele, né? O Hanani, irmão dele, para governar Jerusalém, e Ananias, como comandante da fortaleza, pois ele era um homem fiel e temente a Deus, além do nível das outras pessoas. Então veja que para essas funções de governar a cidade e proteger a cidade, ele colocou pessoas de sua confiança, né? Então, muito importante, aqui só um comentário, de nós sempre estarmos cercados de pessoas confiáveis. Então, quando você se lançar a um trabalho, procure cercar-se e delegar funções para pessoas de confiança, pessoas competentes, mas pessoas confianças. E o detalhe, pessoas tementes a Deus, né? E também, além das nomeações e dos cargos, né, que ele estabeleceu para governar e cuidar de Jerusalém, ele também estabeleceu rotinas administrativas, né, especialmente aqui na questão
da entrada e saída na cidade, em que momento que as portas se abririam, aonde ficariam os vigias, né, a vigilância da cidade. Então, os inimigos agora que não vão ter vez mesmo, né, porque houve nomeações de cargos e agora rotinas administrativas estabelecidas, né. Então vamos para o outro subponto, né? E aqui a gente já começa a entrar na questão desse ponto, né? Genealogia, origem e identidade, né? Então, a necessidade de conhecer sua origem. Vamos ler nesse capítulo 7, dos versos 5 ao 7. O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, voltado da Babilônia para Jerusalém. E nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e que voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Então nós vamos ver que aqui Neemias vai transcrever a genealogia, que já havia um registro anterior, né, de quem tinha vindo de lá, da Babilônia, que tinha sido levado, deportado para a Babilônia, que na primeira leva de judeus chegaram ali em Jerusalém e nas cidades ao redor de Jerusalém. Essa relação que começa aqui no verso 8 do capítulo 7, ela vai ter o verso 60. Nós não vamos ler essa parte, porque é a relação das famílias das pessoas que vieram, né, e a quantidade de pessoas daquela família que vieram, né? Então vamos lá. Genealogias remontam às origens de um povo. Nesse caso, que povo que é? O povo que retornou da Babilônia para Jerusalém e Judá. Vamos entender o seguinte: mais de um século antes, as 10 tribos do norte deixaram de existir com a invasão dos assírios. Então você não tem mais aquele povo lá. Você ficou ali com duas tribos praticamente. Benjamim, que é uma tribo pequenininha, né? E a tribo de Judá, né? Que é a tribo que era o maior território, a maior tribo, e que ficou ali e houve a invasão por Nabucodonosor. Então o que acontece? Esses judeus, porque são da tribo de Judá, foram para a Babilônia, e depois, quando os reis medo-persas invadem a Babilônia e tomam posse do reino, do Império Babilônico, e agora o império que manda no mundo antigo é o Medo-Persa, eles começam já a liberar levas de judeus para retornarem para Judá e para Jerusalém. E o judeu sempre muito preocupado em não perder as suas origens. Tá? Então é muito necessário que se registrasse quem foi embora e voltou. Por quê? Porque essas pessoas não morreram no cativeiro, elas voltaram. A história vai continuar a ser reescrita. Então é muito importante a genealogia, porque ela remonta às origens de um povo que foi tirado daquela terra e de um povo que está sendo reinserido naquela terra. Então Neemias achou esse livro e ele faz a transcrição até o verso 60. Então, esta genealogia que Neemias apresenta aqui, ela também teve um caráter censitário, isto é, de censo, de contagem, de levantamento de números, não é? E os números são os seguintes, né? 42.360 homens voltaram para Judá e Jerusalém, e você sabe que na Bíblia sempre faz a contagem dos homens, né? Homens com idade para ir para a batalha, para ir para a guerra.
e você não vai contar mulheres e crianças, né? Então isso a gente vê no verso 66. Então foram 42.360 homens. Vieram também 7.337 servos e servas e 245 cantores e cantoras. A gente vê isso no verso 67. Além das posses de animais. Então eles vão relacionar os animais que vieram com esse povo aí, nos versos 68 e 69. Então, os animais eram o quê? Patrimônio deles, né? Das contribuições para a obra, aí se levantam todos que cooperaram, né? Deram dinheiro para a reconstrução da obra. A gente vê isso nos versos 70 a 72. E também sobre a distribuição do povo nas cidades, a gente vê no verso 73. Então, essa genealogia, ela recua, né, aqueles habitantes que foram levados e acabaram retornando da Babilônia, né, mas ela também faz um levantamento da quantidade de pessoas, de escravos, de cantores, cantoras, as posses dele, né, no caso os animais, o que cada um contribuiu com a obra de reconstrução e depois a distribuição do povo pelas cidades. Né? Então, se há uma necessidade de se conhecer a sua origem, também há a necessidade de se conhecer sua identidade. Porque vamos lá, o que está acontecendo? Quando você olha nos capítulos anteriores, né, e você começa a perceber os problemas que havia no meio do povo, então o problema da exploração dos ricos sobre os pobres, que a gente viu no capítulo 5, quando a gente considerou os inimigos internos, né, quando a gente viu aí os traidores de plantão na última videoaula, né, entre a classe dos profetas e entre os nobres, né? Então a gente começa a perceber que não era só muralha que precisava ser reconstruída. O próprio povo, a própria nação de Israel precisava ser reconstruída. Por quê? Porque foi um tempo em que uma turma ficou aqui e outra turma foi embora para a Babilônia. E quando esses dois povos se encontram, começa a haver exploração. Há um hiato aí de 70 anos, que foi o período que durou o desterro dos israelitas na Babilônia. Você sabe, não foram todos, uma parte, os humildes, ficaram aqui na Judéia, sofrendo humilhação para os inimigos, para os povos vizinhos, né? Então, quando você junta esse caldo, né, começa a ficar um pouco indigesto. O que Neemias vai fazer? Neemias ele quer desfazer as desigualdades, a gente percebe isso nas videoaulas, nas lições anteriores, mas agora, mais do que desfazer diferenças, corrigir ambiguidades e distorções que haviam entre o povo, você precisa reconstruir a identidade desse povo. Então, no primeiro momento, como que se reconstrói a identidade? Remontando as origens do povo, através da genealogia. As genealogias, elas são justamente isso. As origens das pessoas. Olha, eu sou filho do seu Oswaldo, que era filho do vô Augusto, e por aí vai. A gente vai recuando, né? Eu falei o nome do meu pai, né? Eu vou recuando, sabendo até onde eu chego. Você está entendendo? Para saber de onde eu vim, como era a minha família, como que ela foi se estabelecendo, se desenvolvendo. Então eu preciso saber das minhas origens. Mas eu também preciso criar identidade. Então tem que se ter a necessidade de conhecer a sua identidade. Então nós vamos ler aí dos versos 61 até o 65, né? Os que vieram de Tel Melá, Tel Harsa, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Então aí ele vai relacionar quem são essas pessoas, né? Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 642 pessoas. E dos sacerdotes, olha que interessante, os descendentes de Robaías, Racós, Barzilai,
que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado por esse nome. Esses buscaram seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Urim e Tumim, você sabe, né? Aquelas pedras para lançar sortes que a gente vê lá no Pentateuco. E aqui a gente vê, né, a origem de algumas pessoas, né? No caso, vieram de Tel Melá, Tel Harsa, Querube, Adom e Imer. E essas pessoas que eram, que eram descendentes, né? Vieram dessas localidades, eram descendentes do Delaías, do Tobias, do Necoda, totalizavam 642 pessoas. Essas não conseguiram comprovar a sua origem. Naquele registro genealógico que Neemias encontrou, o nome dessas pessoas não estava lá. Também de alguns sacerdotes, né? Robaías, Racós, Barzilai, não foram achados os registros deles. E por não achar o registro desses sacerdotes, eles foram proibidos de exercer esse ofício. Então vamos lá. A necessidade de se conhecer sua identidade. O povo que não comprovou sua origem judaica, assim como judeu, não foi considerado. Veja, eles estão contados, se você for ao contexto, até o verso 80, eles estão contados entre aquelas 42 mil e talalá pessoas, mas eles não estão contados como judeus. Tá? Por quê? Porque eles não conseguem provar a procedência deles. Eles estão lá, no meio do povo, estão vivendo lá. No entanto, eles não estão sendo considerados como judeus. Por quê? Eles não conseguem comprovar. Né? Então, por exemplo, se eu falo para você, eu sou descendente dos povos indígenas aqui do nosso país. Você vai olhar para mim fisicamente e vai falar assim, você tá maluco, porque você não tem características físicas. Não, mas eu sou descendente. Olha, você pode provar? Não posso provar. Então você não vai ser considerado indígena. Entendeu? É por aí a conversa. Né? Então não adianta eu chegar a falar eu sou, mas você não tem como comprovar. Né? Isso é muito importante para o judeu. Por quê? Porque eles estão reconstruindo um povo. E para reconstruir um povo, esse povo precisa ter uma identidade. E as genealogias, né, o registro genealógico, vem de gênese, de origem, né? Gênese significa origem. Eu tenho que comprovar minhas origens. Se eu comprovo que eu sou judeu, então eu tenho a identidade judaica e tenho que viver como tal. Aí o problema dos sacerdotes, os sacerdotes que não comprovaram a sua origem, que era sacerdotal familiar, porque os sacerdotes vinham da família de Arão. Então a gente vê aí nos versos 63 e a primeira parte do verso 64, eles foram excluídos do sacerdócio. Não, você não pode provar? Você não vai viver o sacerdócio. O verso a gente vê a proibição na segunda parte do verso 64 e o verso 65. Então, por exemplo, eu chego por aí e falo, eu sou pastor. Tá, como que você prova que você é pastor? Interessante, né? Mas eu passei por um concílio, eu tenho uma ata de ordenação, né, de consagração ao ministério. Opa, então aí a conversa muda. Então as origens, elas comprovam a identidade. Assim como uma perfeita correspondência que existe entre o crer e o viver. Olha, tem que haver coerência entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Tem que haver correspondência entre a minha origem e a minha identidade. Então nós percebemos aí, né, o auxílio das genealogias para comprovar a origem do povo e, havendo o registro genealógico comprovando, não, realmente ele é judeu, olha, ele saiu daqui, ele foi para a Babilônia, ele voltou, o nome dele consta nos registros quando retornaram, né? E então isso é uma forma de se estabelecer identidade. Mas agora nós vamos ver no capítulo 8 algo muito mais
convincente e que tira toda e qualquer dúvida sobre a identidade do povo, a palavra de Deus. Olha que interessante. Isso está no capítulo 8. Nós vamos ler agora do verso 1 até o versículo 6. Vamos lá. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres, de todos que podiam entender. E a leu em voz alta de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Oh, coisa maravilhosa! Então, a palavra de Deus e a identidade do povo de Deus. Então, a identidade aqui, nesse texto que nós lemos, esse segundo tópico aqui da nossa lição, ele vai até o verso 12. Nós lemos agora até o verso 6, depois nós vamos ler do 7 até o 12, porque tem algumas outras considerações para se fazer. Mas nessa primeira parte que nós lemos, né, quando o povo pede, né, como se fosse um só homem, em unanimidade, pede para que escriba trouxesse o livro de Moisés, né, que Deus deu para Israel, a gente vai ver o seguinte, né? A identidade do povo verificada no clamor pela palavra de Deus. Então, o que nós percebemos aí? Que o povo, a uma, foi até Esdras e pediu para que se trouxesse a palavra. Houve um clamor. Então, mais do que apenas genealogia para marcar a nossa identidade como povo de Deus, o que marca a nossa identidade como povo de Deus é, no primeiro momento, o clamor pela palavra de Deus. Deve haver um desejo imenso, tremendo dentro do nosso coração por conhecer, ouvir, entender, viver a palavra de Deus. Por quê? Porque se nós somos povo de Deus, Deus deixou a sua palavra para nos formatar como seu povo. Entendeu? E é isso que Deus faz. Quando o povo sai do Egito, ali no Monte Sinai, Deus vai codificar a lei. Né? E o que ele quer? Ele quer um povo que seja correspondente a esse Deus que os libertou. Esse povo é um povo representante de Deus aqui na Terra. Então eles precisam viver em correspondência com o Deus que os libertou, com o Deus que é o Senhor deles. Então, quando você tem esse clamor pela palavra, significa que está pulsando aqui no seu coração as suas origens, a sua identidade. Né? Então ela é verificada assim, a identidade, por esse clamor pela palavra de Deus. A identidade, a gente viu isso no verso 1, a identidade é verificada na atenção à leitura da palavra de Deus, nos versos 2 e 3, conforme
Esdras começou a ler a palavra de Deus e diz que foi do amanhecer até o meio-dia, fizeram um tapume de madeira, ele ficou em cima na praça e assim todo mundo conseguia ver o Esdras e acompanhar a leitura. E o povo acompanhou, prestou atenção à leitura da palavra. Então veja bem, alguém que é identificado como povo de Deus, ele está sempre atento à palavra de Deus. Ele ouve uma pregação, ele quer prestar atenção, ele quer entender aquilo lá, aquilo fala forte ao seu coração, ele para tudo que ele está fazendo, né? Hoje a gente percebe alguns cultos marcadamente pelos louvores e muito menos pela palavra de Deus. E às vezes a gente vê uma palavra de Deus mais comprometida com anseios das pessoas do que com o despertamento da identidade daquele povo com o seu Deus, né? A identidade também verificada na reverência à palavra de Deus, versos 4 e 5. O povo se levantou, né? E todo o povo ficou em pé, se pôs em pé para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Olha, a Bíblia não pode ser um acidente no nosso dia. Nós precisamos ter uma atitude um pouco mais reverente com a palavra de Deus. O momento em que fazemos a leitura, a maneira como nós fazemos a leitura e no próprio culto público, né? A partir do momento em que se dá início à leitura do texto sagrado e à exposição da palavra pregada, o povo deve estar atento, né? Eu acho que é o momento que mais as pessoas se levantam para beber água, para ir no banheiro, né? É como se aquilo fosse uma pausa no culto. Não, não é uma pausa, o culto está acontecendo e agora a centralidade da palavra, porque Deus quer falar com esse povo. E esse povo quer falar com Deus. Por quê? Porque é uma via de mão dupla, né? Na pregação, né? E a identidade verificada na adoração a Deus mediante a leitura da sua palavra, né? No final do verso 6 é maravilhoso. E eles se inclinaram, adoraram o Senhor com o rosto em terra. A leitura da palavra, aquela reverência, aquela atitude deles, aquela atenção deles, aquele clamor deles pela palavra, revela a atitude, a identidade desse povo, dessas atitudes, a identidade desse povo. E qual é a maior identidade nossa como povo de Deus? Nós somos um povo que adora a Deus. Então, por exemplo, se você não tem desejo de adorar a Deus, tem algum problema aí na sua vida, meu irmão, né? E aqui no caso, a palavra de Deus levando as pessoas à adoração a Deus. Vamos fazer a leitura agora dos versos 7 até o verso 12 desse capítulo 8 de Neemias. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas.
A identidade sendo reconstruída, meus irmãos, pela instrução na palavra de Deus. Veja, se há um despertamento, uma verificação da identidade desse povo, quando eles ouvem a palavra de Deus através das atitudes de atenção, de reverência, de clamor e de adoração, como a gente viu dos versos 1 ao verso 6, aqui do verso 7 até o verso 12, nós vemos a identidade sendo reconstruída pela instrução na palavra de Deus, né? Dos versos. E a gente vê isso no verso 7 a 8. Olha, o esclarecimento do texto. Aqueles escribas, e a gente viu aí a relação deles todos, eles estavam levando ao esclarecimento do texto. Então, por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui. Você lê o texto e você esclarece para quem está assistindo a aula o porquê desse texto, né? Por que esse texto foi escrito? Qual a razão dele ter sido escrito? O que significa que está escrito aqui? Mas nós também temos que explicar o sentido do texto. É o espírito por trás da palavra. Então nós vemos aqui, né, essa ideia de reconstrução de um povo, isto é, a reconstrução da identidade desse povo, é o espírito, é o sentido da lição nossa de hoje. Se eu estou explicando o que está acontecendo para você entender o texto, eu preciso explicar depois qual o sentido disso. Por que isso foi registrado? Porque Neemias reconstruiu as muralhas, agora ele precisa reconstruir o povo que vive dentro dessas muralhas. Essas muralhas são da cidade de Deus, mas ali vive o povo de Deus. E mais importante que aquela cidade, mais importante que aquelas muralhas, é o povo que vive ali. Porque é esse povo que vai dar o testemunho de quem esse Deus é. A identidade desse povo se dá pela palavra. Através da palavra de Deus, esse povo vai entender quem Deus é dentro do nível de compreensão de Deus que se possa ter. E eles vão entender que tipo de povo eles precisam ser. Você está entendendo? Então eu tenho que explicar o texto, explicar o sentido do texto, o que esse texto está querendo dizer, né? O que as escrituras estão querendo dizer, para ver o que? O entendimento do texto. Aí eu vou entender o que está significando esse texto. Eu entendi o que está escrito aqui, eu entendi o porquê que isso aqui está sendo escrito, e agora eu entendo isso. E entendo que isso tem a ver comigo. E antes isso tem a ver com Deus. Então, a identidade sendo reconstruída pela instrução na palavra de Deus, a identidade sendo reconstruída pelo quebrantamento provocado pela palavra de Deus. A gente viu no verso 9 que eles começaram a chamar a atenção do povo para o povo não chorar, porque o povo, conforme ouviu a palavra de Deus, eles se quebraram todos, se quebrantaram todos e começaram todos a chorar. É como se você pegasse um álbum de fotografias lá da sua infância e você começasse a ver as fotos que estão ali, você começasse a relembrar a história da sua vida. Às vezes eu vou na casa dos meus pais, né? E a minha mãezinha, ela tem lá uma gaveta e tem muitas fotos lá. Muitas fotos. Os filhos já não estão com ela. E ela sempre dizia para nós que na saudade ela pegava aquelas fotos e começava a olhar. E eu confesso que eu pego aquelas fotos, eu começo a olhar e eu começo a me lembrar daquele dia que aquela foto foi tirada. Muito tempo atrás, né? Dá para perceber pelos cabelos brancos. Tem uma história ali, tem uma origem ali, tem uma identidade ali. Quando esse povo ouve a palavra de Deus, eles se quebrantam. Porque é a história deles. A história do povo de Israel, do povo judeu, não tem sentido sem Deus. A minha história, a sua história sem Cristo não tem sentido. Não tem porquê. A identidade sendo reconstruída pela centralidade da palavra de Deus na vida em sociedade. Quando eles percebem que aquilo é um dia consagrado a Deus, porque foi o dia em que eles
do amanhecer até o meio-dia, eles leram a palavra de Deus. E quando eles ouvem da liderança que era para eles saírem, buscarem algo de bom para comer, para beber, repartir com os que não estavam preparados para isso, e eles começam a entender que está havendo a reconstrução dessa identidade desse povo. Eles saem com alegria e passam a viver. Veja, aquele quebrantamento agora se torna alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Né? É isso que eles falam. E aí, essa fraternidade se estabelece. Esse compartilhar do pão, esse compartilhar de uma mesma origem, esse compartilhar da mesma identidade. Nós somos o mesmo povo. Meu irmão, quando eu oro por você, quando eu sei que você ora por mim, por mais que nós estejamos distantes, por mais que tenhamos vidas diferentes, nós estamos unidos debaixo do mesmo Deus. Não é verdade? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Coisa maravilhosa que está acontecendo aqui com o povo de Deus. Então, se no tópico anterior a palavra de Deus ela é a identidade desse povo, chegamos ao último ponto da nossa lição, a palavra de Deus e a realidade transformada do povo de Deus. Nesse capítulo 8, dos versos 13 até o 18, nós vamos ler. No segundo dia do mês, eles estão no 7º mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra da lei. Opa, coisa linda! Já virou hábito o estudo da palavra de Deus. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês, a festa de Sucot, que até hoje os judeus se relembram. É a festa das cabanas, dos tabernáculos, Sucot, né? Em hebraico, Sucot. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer de tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas desde os dias. E olha que interessante, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, uma carral, né? Assembleia, segundo o que estava prescrito. Então a palavra de Deus é a realidade transformada do povo de Deus. Veja, primeiro remontar as origens, genealogia. Aí a palavra de Deus é a identidade, eles fizeram aquele clamor, aquela reverência, aquela atenção na palavra de Deus, adoraram a Deus, foram instruídos na palavra de Deus, né? E agora o que acontece? A palavra de Deus vai transformar a realidade desse povo. Eles veem ali, né? Por que havia essa festa de Sucot? Eles tinham que lembrar que eles foram peregrinos no deserto e que eles viveram em tendas durante 40 anos no deserto. Esse povo nunca deveria esquecer a sua origem. Eles eram escravos no Egito, foram libertos por Deus, Deus deu as leis, Deus deu um libertador, um líder. Eles atravessaram o deserto, eles nunca poderiam se esquecer que eles foram peregrinos, que eles foram pessoas sem terra e que agora eles têm terra. E eles têm terra por causa de quem? Por causa de Deus. Então, quando eles fazem, né, no Sucot, eles fazem as barracas, as tendas com as folhas de árvores, de palmeiras e tal, e dentro de casa, você vê ali no terraço da casa, nos quintais, na parte da frente das casas,
eles passam ali aqueles 7 dias se relembrando das suas origens, da sua identidade. Mas por que isso foi despertado? Na palavra. Quando eles foram ler a palavra lá com Esdras, né? Foram estudar, e eles viram que eles estavam justamente no 7º mês, a época de se fazer esta festa. Então, a gente chega a esse primeiro subponto aqui dessa último ponto da nossa lição. A importância do estudo da palavra de Deus na transformação da realidade do povo. O estudo da palavra de Deus aponta para a identidade do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você se diz cristão, crente em Cristo, e você não vive Cristo no seu dia a dia? Quem que vai acreditar nessa sua identidade? Se você tem uma vida torta, uma vida totalmente desconexa com a palavra de Deus, como que você pode requerer diante das pessoas ser chamado cristão? Ser identificado como cristão? Eu vi uma vez, pregue, se possível até usando palavras. Por quê? Porque a maior pregação da nossa vida é com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Eu vou dizer aonde? No seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, dentro de um estabelecimento comercial, bancário, administrativo, público. E agora eu vou mexer no vespeiro. Nas redes sociais. Você está mostrando quem você é. Esteja atento, né? Então, o estudo da palavra de Deus aponta a identidade do povo de Deus. Qual a identidade deles? Na celebração dessa festa, eles eram um povo peregrino. Eles têm terra agora. Olha que interessante, né? Eles estão retornando para a terra, reconstruíram um templo, né? Agora estão reconstruindo as muralhas, agora estão sendo reconstruídos novamente como a nação de Israel, a nação dos judeus. Eles precisam buscar na palavra de Deus a identidade deles com Deus. O estudo da palavra de Deus restaura a realidade do povo de Deus. Porque o que acontece? A partir do momento que você internaliza a palavra, quer dizer, a palavra é introjetada, a palavra de Deus entra no seu coração, ela promove transformações dentro de você. A palavra, né? A gente sabe, o Espírito Santo agindo tem esse poder. Agora, meu irmão, se você não tem esse zelo, você não tem essa preocupação, é aquela uma, né, Paulo? O Espírito se entristece, né? O Espírito se entristece. Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selados. Quer dizer, nós somos do Senhor, temos que viver como povo do Senhor. A nossa realidade, o nosso viver deve ser como o do povo do Senhor. A realidade transformada, então, em síntese, né, é o resultado da identidade restaurada do povo de Deus. A gente vê aí no verso 18 que todos os dias, desde o primeiro até o último dia, eles ficaram lendo a palavra de Deus. No 8º dia teve uma santa celebração, uma assembleia solene, uma carral, um culto ao Senhor. Coisa linda, né? Coisa linda de se ver. Chegamos à conclusão da nossa lição e aqui nós vamos fazer alguns apontamentos. Jerusalém tinha suas muralhas, agora Judá, isto é, aquela nação, necessitava reconstruir o seu povo. A genealogia aponta para as origens desse povo, mas isso ainda não é tudo. Nós vimos que não. A compreensão da palavra de Deus identifica o povo com o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Se eu sou o povo de Deus e Deus está revelado nas Sagradas Escrituras, né? A vontade desse Deus está revelada lá. A identidade dele está revelada lá. O que ele tem para mim, o que ele tem para você está revelado lá. Eu preciso conhecer a palavra. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Comece a ler. Eu tenho dificuldades de entender.
busque alguém gabaritado, capacitado para isso. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu não sou nenhum expert, não. Eu estou estudando para poder ensinar. Eu tenho que estudar. Se eu não estudar, não tem como ensinar você, meu irmão e minha irmã. Então, a gente está apresentando aqui alguns textos dentro de Neemias de uma maneira assim bem fracionada, bem tranquila, passo a passo, para você entender a importância desse livro na Bíblia. Mas a Bíblia tem outros 65 livros, e aí? Você tem que conhecer, né? A compreensão da palavra de Deus identifica o povo com o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. A transformação interior do povo, isto é, a identidade desse povo, promove a transformação da realidade do povo e do seu entorno. Quando eu digo a realidade, tá, a identidade é a realidade, mas eu estou me referindo à realidade na concretude, isso é, esse povo aqui nessa terra. Não adianta só falar que eu creio, eu conhecer intelectualmente a palavra de Deus. Eu preciso viver essa palavra no meu dia a dia. Não adianta nada você saber, né, versículos aí decorados, declamar a Bíblia de cor, salteado, de ponta cabeça, de trás para frente para as pessoas, mas você não vive aquilo. E é necessário que as pessoas vejam a sua vida transformada pelos valores do Evangelho. E aí, a gente chega aqui alguns pontos para você refletir. Vamos lá. Você conhece suas origens familiares ou acha isso um assunto sem importância? Eu gosto muito disso. Eu procuro investigar, eu procuro descobrir as origens da minha família, seja pelo lado paterno, seja pelo lado materno. Eu descobri coisas incríveis, né? Coisas incríveis. Uma hora a gente conversa sobre essas coisas aí, se você quiser saber. Eu vou contar algumas coisas para você, coisas incríveis que eu descobri da minha família. Você saberia explicar em poucas palavras a sua identidade como pessoa? Você já parou para olhar para si mesmo e falar, qual que é a minha identidade? Né? Olhe para dentro de si. Comece a ver quem você é. O que o Flávio é, né? Quais são as origens dele, o que foi que ele viveu, como é que ele pensa hoje, como que ele sente as coisas hoje, o que que ele espera para o futuro, entendeu? Começa a fazer esse exercício aí. Você crê que o Evangelho transforma a pessoa por completo, dando-lhe uma nova identidade? Você crê nisso? Eu tenho minhas convicções aqui, eu não vou falar. Essa aí é para você responder. Qual a importância de Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã? Na sua identidade como pessoa que você é? Responda para você mesmo. E quando você está respondendo para você está respondendo diante de Deus. Deus está te ajudando aí, Deus está vislumbrando esse exercício. Você vive de verdade uma realidade transformada por Jesus? Sim ou não? Não responda para mim. Responda para si, responda diante de Deus. Meus irmãos, fechando mesmo, é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, nós sermos reconhecidos como povo de Deus. Não adianta você falar, eu frequento a igreja tal, frequento a igreja tal. Você não precisa nem abrir a boca, as pessoas precisam ver a identidade de Cristo na sua vida, no seu dia a dia. E você não vai aprender o Evangelho sem ler o Evangelho, sem entender o Evangelho. Então, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a Igreja de Cristo precisa se levantar e viver Jesus no seu dia a dia. Nós precisamos ser verdadeiramente povo de Deus nessa terra. Essa terra está desencaminhada, as pessoas estão confusas, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E nós, igreja, precisamos viver o nosso papel apostólico, no sentido de sermos enviados para anunciar Cristo às nações,
anunciar Cristo às pessoas. É isso que Neemias está fazendo aqui. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é a nossa identidade. Porque nela o Senhor está revelado, a Sua vontade para nós está revelada ali, e ali está um bom caminho para nós vivermos cada momento da nossa vida. Dá-nos esse clamor, esse desejo, essa atenção, essa reverência pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos Teu povo. Não apenas pelo conhecer, mas pelo conhecer, ser transformado e viver a Tua palavra. O mundo precisa muito disso. E que o Teu nome seja honrado e glorificado através do Teu povo nessa terra. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado por você nos acompanhar nessa videoaula. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Até a próxima, Deus permitindo. Até mais.